Então, boa noite formalmente a todos e todas. Hoje a gente vai entrar numa aula, que é uma aula que eu vou tentar abordar um tema grande dentro de uma aula só, porque o tema a gente consegue trabalhar pelo menos algumas nuances gerais, uma nuance geral sobre o tema. Tá? Até agora a gente estudou o que se chama de sucessão legítima, sucessão hereditária, aquela sucessão, entre aspas, clássica. E por que eu digo clássica? Porque essa segunda modalidade de sucessão, ela é extremamente não aplicada aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro e isso gera uma série de questões, né? Por que não se aplica essa modalidade de sucessão, que é a nossa sucessão testamentária, né? Na verdade, a gente consegue enxergar algumas questões, alguns motivos que levam a isso. A primeira questão, que é mais tradicional, é que o nosso país é um país considerável, tecnicamente, pobre, né? Com uma grande desigualdade social, e sendo um país com uma grande desigualdade social, muita gente não tem bens para testar, né? Então, a primeira causa da ausência do testamento, que é a nossa disciplina que a gente entra na aula de hoje, é essa ideia de ausência de patrimônio para testamento, né? Porque o testamento nada mais é, a gente vai verificar isso, do que você dispor da maneira que você entender sobre o seu patrimônio. Só que agora a gente avança mais um pouquinho, que talvez não seja só essa noção clássica de patrimônio, tá? Além disso, a gente tem, dentro da nossa sociedade, um tabu muito grande com a morte, né? A gente é uma sociedade cristã, em sua grande maioria, e a gente tem um grande tabu com a morte, né? Então, a morte a gente nunca imagina que vai chegar, então a gente acaba não se preocupando com essa ideia de um planejamento sucessório, né? Na verdade, quando chega, a gente acaba não realizando o testamento, né? E, por fim, muitas pessoas acabam acreditando que a sucessão legítima, né, a nossa sucessão tradicional, 1829 do Código Civil, é uma sucessão, vamos dizer assim, justa, né? Porque ela vai contemplar o cônjuge, vai contemplar os descendentes, no caso os ascendentes, os colaterais, então, na verdade, se apresenta como uma sucessão justa. O nosso testamento, então, vamos dizer assim, uma segunda modalidade que a gente enxerga dentro desse direito das sucessões, e ele é uma forma, ele é uma concretização do que a gente pode chamar, dentro daquela evolução que eu já falei para vocês, talvez lá no nosso primeiro semestre desse ano, primeiro bimestre desse ano, que é aquela ideia de evolução da autonomia da vontade para a autonomia privada e para hoje o que a gente chama de autodeterminação, né? Na verdade, a figura do testamento se apresenta para nós como uma manifestação concreta da autonomia privada, né? Ou seja, a pessoa pode dispor de como ela bem entender. Obviamente que a gente tem uma série de limitações, a gente vai entender essas limitações. No meu ponto de vista, essas limitações acabam bloqueando também a realização de alguns testamentos, mas, na verdade, é uma concretização da autonomia privada, é um instrumento típico do nosso Instituto Mortis Causa, né? Causa mortis, mortis causa, então é o mortis causa nesse caso. Vai trabalhar aquela ideia, portanto, de sucessão testamentária, aquele ato de última vontade. O nosso testamento, hoje, ele pode ser exercido não só para questões patrimoniais, mas também existem algumas polêmicas em torno de alguns conceitos da bioética, por exemplo, o testamento vital. Não sei se a gente consegue trabalhar com isso, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu estou orientando um aluno nesse semestre sobre essas diretivas antecipadas de vontade e a gente se depara com essas questões, né? Será que eu, num ato de última vontade, eu posso testar sobre qual testamento, eu posso manifestar qual é a minha vontade que deverá ser exercida, cuidados paliativos, será que eu tomo esse remédio, será que eu não tomo esse remédio? Então, assim, o nosso tempo é bem curto, então eu posso encaminhar algumas palestras bem curtas sobre esse tema para vocês como uma forma de complementar os nossos estudos, tá? Pois bem, deixa eu compartilhar uma tela. Hoje eu montei uma apresentação para vocês, olha que raridade. Então, vocês estão vendo aí? Antônio, você que está com a câmera aberta aí, está dando para ver? Beleza. Então, sucessão testamentária. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai se deparar, e existe um motivo para isso, é que o nosso Código Civil de 2002, ele não conceitua mais o testamento, tá? Diferentemente do seu antecessor, o Código Civil de 1916, lá no nosso artigo 1626, dizia para nós, ó, considera esse testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a lei, dispõe de todo ou em parte do seu patrimônio para depois de sua morte. Ou seja, aqui a gente tem uma ideia
totalmente ligada à ideia do patrimônio, né? Ou seja, não deveria testar sobre questões existenciais. E o nosso Código Civil de 2002, como eu falei para vocês, ele não conceitua o que seria o testamento, né? Então, se a lei não diz o que algo é, obviamente que caberá à doutrina trazer a conceituação de determinados objetos, né? E aqui não é diferente. Então, eu trouxe algumas conceituações para vocês de autores que eu julgo serem autores extremamente importantes. No primeiro, né, o primeiro de todos, do meu ponto de vista, o mais importante do nosso direito civil, Pontes de Miranda, que vai falar para nós que testamento é o ato pelo qual a vontade de um morto cria, transmite ou extingue direitos, porque, deixa eu só virar aqui minha tela para finalizar a leitura, deixa eu colocar isso aqui para cima, porque vontade de um morto cria, e não vontade de um vivo para depois da morte. Quando o testador quis, vivia. Os efeitos, sim, como serem independentes da morte, somente começam a partir dali. Tanto é certo que se trata de querer de vivo, que direitos há, excepcionalíssimos, é certo, que podem partir do ato testamentário e serem realizados desde esse momento. Digamos, pois, que o testamento é o ato pelo qual a vontade de alguém se declara para o caso de morte, com eficácia de reconhecer, criar, transmitir ou extinguir direitos. Então, nessa última frase, nós temos a tentativa de construção da conceituação para Francisco de Cavalcante Ponte Miranda. Da Enciclopédia Saraiva, nós temos um verbete do Francisco Amaral. Francisco Amaral é o maior autor sobre negócios jurídicos, do meu ponto de vista, aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, tem um livrinho que chama Negócio Jurídico dele, que é um livro extremamente fundamental para quem for aí para a prática e para aprofundamento do direito civil. Francisco Amaral fala para nós, testamento é ato solene em que se dispõe dos direitos para depois da morte. Destina-se o patrimônio ou fazem outras declarações de natureza pessoal. Então, aqui a gente já tem uma ideia para além da ideia do Código Civil de 1916, ou seja, você pode reconhecer algumas coisas dentro de declarações nesse testamento de natureza pessoal, e isso é interessante, que a gente vem agora uma série de questões que a gente já trabalhou, por exemplo, reconhecimento de filiação, alimentos, etc. Aqui é um exemplo de declarações que você faz dentro do testamento que vai produzir efeitos depois da morte de determinada pessoa que é nosso testador, tá? Maria Helena Diniz vai conceituar para nós que o testamento é um ato personalíssimo e revogável pelo qual alguém, de conformidade com a lei, não só dispõe para depois da sua morte, no todo ou em parte, ou seja, que ela traz uma regra do artigo 1857 caput do Código Civil, do seu patrimônio, mas também faz outras estipulações dentro da ideia, mais ou menos, do que essas declarações de natureza pessoal que o Francisco Amaral traz para nós. Zeno Veloso fala para nós que o testamento é um negócio jurídico, melhor dizendo, principalmente patrimonial. Deixa eu só aceitar que o povo está pedindo para entrar. Principalmente patrimonial, tipicamente no sentido tradicional e específico, será um ato de última vontade em que o testador faz disposições de bens, dá um destino ao seu patrimônio, nomeia herdeiros, institui legatários. Isso acontece realmente na grande maioria dos casos. Pois bem, então aqui a gente trouxe uma ideia geral do que seria essa ideia de testamento, mas eu gosto muito, vocês sabem disso, de um autor específico, um autor paulista, contemporâneo, que é o nosso Flávio Tartucci. O Flávio Tartucci vai falar para nós que... Meu Deus, agora o Zoom está judiando aqui. Toda vez que tem slide, é uma maravilha. Tartucci vai falar para nós que o testamento nada mais é do que um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, revogável, pelo qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial para depois de sua morte. Então, trata-se do ato sucessório de exercício da autonomia privada por excelência, tá? Então, na verdade, o que a gente está trabalhando aqui é uma ideia, uma tentativa de uma conceituação desse importante instituto
que é a nossa ideia de testamento, né? Então, como eu falei para vocês, hoje, a ideia de testamento como apenas cunho patrimonial é uma ideia ultrapassada, tá? Na verdade, hoje, o testamento ele pode ir além do conteúdo patrimonial, conteúdo existencial, personalíssimo, essa declaração de vontade, né? Isso é regra que se extrai do parágrafo 2º do artigo 1857 do nosso Código Civil, que vai falar para nós que são válidas essas disposições testamentárias de caráter não patrimonial. Então, basta esse começo desse dispositivo, que é a regra do parágrafo 2º do 1857, melhor dizendo, para a gente entender que a ideia de testamento somente com conteúdo patrimonial não cabe mais para esse Código Civil, que vocês bem sabem, é o nosso Código Civil Constitucional, né? Então, nós podemos, por exemplo, dentro dessa ideia de testamento, esse testador, imagina, eu, dentro de um ato ali de última vontade, eu coloco que esse patrimônio que eu estou em vida, respeitando a nossa legítima, depois a gente vai trabalhar essas questões, eu posso constituir uma fundação. Então, a Fundação Arthur Strozzi, dentro do testamento eu posso colocar isso. Posso instituir bem de família convencional, naquela regra do bem de família que a gente estudou lá, que tem um videozinho lá no YouTube, que vai falar do bem de família convencional, que é bem diferente do bem de família legal, tá? Então, dentro desse testamento, esse testador, essa testadora, pode trabalhar aqui essas questões, tá? Além disso, a gente tem figuras extremamente recentes, como, por exemplo, o testamento genético, né? O que seria o testamento genético? Na verdade, é a determinação do material genético para a reprodução assistida pós-mortem, né? Então, aqui a ideia de testamento começa a aparecer as questões da bioética de forma bem gritante, né? Então, testamento vital, nosso testamento genérico, por exemplo, vou determinar que meu material genético pode sim servir para reprodução assistida pós-mortem, né? São questões extremamente recentes, muito interessantes. Tem pessoas lá no mestrado que eu faço que discute esses pontos de forma específica, então eu queria dizer para vocês. Existe, por exemplo, ações judiciais para se requerer o uso desse material genético que foi recolhido antes da morte dessa pessoa para se fazer reprodução, e você pode sim, dentro do testamento, antecipar uma decisão judicial, nesse caso. Outra ideia que a gente pode ter é naquela herança digital que eu falei para vocês na aula passada. Na herança digital, aquela ideia que eu comentei com vocês, do Google Drive, daqueles aplicativos, daqueles sites, na verdade, nada mais é também do que testamento digital. Hoje a gente pode sim estabelecer o testamento digital. Obviamente que a gente pode testar tanto para a ideia ali daqueles direitos que são direitos existenciais, ou seja, aquele chat do WhatsApp, aquela conversa ali que vai no direct do Instagram, enfim, você pode sim colocar essas questões dentro desse testamento digital e, obviamente, você pode colocar ali as ideias de redes sociais que acabam envolvendo um conteúdo patrimonial, né? Então, você pode sim destinar, por exemplo, a uma pessoa o uso de determinada conta, observando, obviamente, sempre a ideia de legítimo, ou seja, a observância dos 50% para os herdeiros necessários, tá? Mas isso a gente vai entender conforme o avançar da nossa disciplina. Uma outra ideia, então eu falei do testamento genético, falei do testamento digital, ainda a gente tem uma possibilidade de um testamento ali com transmissão de valores aos herdeiros, né? Que na verdade tem um nome que é o testamento ético, ou seja, o que é isso, o testamento ético? São valores, mas não valores patrimoniais, são valores de cunho éticos, valores de cunho moral, né? Espirituais, de determinadas condutas, de determinados conselhos, enfim, uma experiência que possa ser objetos de reflexão para para essas pessoas que você está destinando esse seu testamento, né? Então, nesse testamento ético, esse testador ali vai elaborar um documento onde vai se dar muito mais relevância aos valores morais, aos valores ali que estão vinculados à existência dessa pessoa, do que propriamente conteúdos patrimoniais. O testamento ético, a gente vai ter ali um conselho para determinada vida, são questões ainda que, imagina, nem o testamento patrimonial existe aqui no nosso Brasil, mas são casos interessantes que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Já no que se refere ao nosso testamento tradicional, podemos dizer assim,
A gente tem o parágrafo 1º do nosso dispositivo do 1857, que vai falar para nós dos bens da legítima, né? Pois bem, bens da legítima, vocês têm que traduzir a ideia de bens dos legitimários, tá? Legitimários, ou seja, herdeiros necessários. Os bens que integram a legítima nada mais são, né, nada mais é do que aqueles bens que equivalem a 50% do patrimônio do testador ou do autor da herança. Esses 50% não podem ser objetos de testamento. Ou seja, eu tenho duas casas. Uma casa vale 100 mil, outra casa vale 100 mil. Eu não posso dispor sobre 50% de cada casa ou sobre os 100 mil, né? Ou seja, o valor de uma casa. Se eu sou casado, eu tenho que observar a minha ação. Então, 50% da casa não é minha, é da minha esposa. 50% da outra casa não é minha, é da minha esposa. Tenho filho? Tenho filho. Tenho um filho nesse caso. Então, 25% para o filho. 50% já é da esposa, ou seja, nem entraria em eventual herança. Mas os outros 50%, que é a minha ação, eu posso testar somente sobre 25%, tá? Porque os outros 25% nada mais são do que os 50% de toda a minha herança. Beleza? Então, bens que integram o que a gente chama de legítima. Bens da legítima, ou seja, são os bens dos legitimários, tá? As pessoas que são os nossos herdeiros necessários, e esses 50% não podem ser objeto de testamento, tá? Então, já tatua o parágrafo 1º do artigo 1857 aí no braço de vocês, porque talvez é o ponto mais interessante. A gente vai trabalhar quais são os efeitos que isso pode gerar. Testei sobre 100% e não poderia. Gera uma nulidade, gera uma anulabilidade ou gera uma redução. E a gente vai trabalhar isso mais para frente. Fiquem tranquilos, a nossa ideia hoje é passar o conceito geral de testamento, tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, aqui a gente vai começar já nesse segundo tópico, trabalhar o que a gente pode chegar como as características, né? Então, na verdade, o testamento é um negócio jurídico unilateral. Por que é um negócio jurídico unilateral? Basta a declaração de vontade do testador, ou seja, de uma única pessoa, para que esse negócio, para que esse testamento produza efeitos jurídicos, tá? A aceitação ou a renúncia dos bens deixados ali por esse testador e pelo beneficiário desse testamento é totalmente irrelevante juridicamente. E aqui eu trouxe um conceito do Pontes de Miranda que vai trabalhar bem essa interpretação que eu estou querendo colocar aqui para vocês, né? Dessa ideia de que o nosso testamento é um negócio jurídico unilateral e dane-se se a pessoa vai aceitar ou vai renunciar este testamento, tá? Então, o Pontes de Miranda ele fala para nós o seguinte: trata-se de declaração unilateral de vontade, não receptícia, ou seja, não existe qualquer aceitante ou recebedor da declaração da última vontade, ninguém é comparte ou destinatário. No testamento público ou no testamento cerrado, o tabelião recebe o que se lhe dita sem participar do negócio jurídico em si. Escreve, quiçá, escreve pelo testador. Mero instrumento com funções acauteladoras. Tanto assim que poderia o disponente escrever o testamento particular. Seria válido. A sombra que se vê, o outro polo da relação jurídica, é a mesma que dos negócios jurídicos unilaterais. Os direitos reais, nas aquisições, melhor dizendo, não consensuais da propriedade. A voz social que obriga ao prometido ou faculta a disposição ou reconhece o nascer do direito de propriedade. Por isso mesmo, para ser válido o testamento, não é de mistério que dele se saiba, opera os seus efeitos, a abertura da sucessão, ainda que os herdeiros e legatários nada saibam. Mas ainda, não é preciso para sua perfeição que faleça o testador, menos ainda que nas cláusulas consintam os beneficiados. O que importa é que o testador tenha capacidade para fazê-lo e o faça dentro da lei. Tanto ele independe da morte ou de qualquer ato de outrem, que se lhe há de aplicar e só se lhe pode exigir a lei do tempo em que foi feito. Enlouqueça-se o testador,
mude-se a legislação, nada importa. Estava perfeito quando se fez. Então, aqui, na verdade, o Ponte de Miranda está falando para nós que dane-se se vai aceitar ou se vai recusar, porque você não vai nem ficar sabendo quando esse testamento for feito. Você vai descobrir isso só depois da morte dessa pessoa que fez essa declaração de última vontade, tá? Avançando aqui, o nosso testamento, ele vai possuir, portanto, algumas características um pouco mais específicas, tá? Na verdade, são duas. Além desse ato unilateral, o nosso testamento é um negócio jurídico gratuito ou benévolo, né? Ou seja, porque ele não vai dar uma vantagem para o autor da herança. Quando a gente está naquela ideia de direito das obrigações, e principalmente no direito contratual, a gente tem uma ideia ali dos contratos bilaterais, aquela máxima, né, de um sacrifício bilateral, ou seja, credor e devedor. A pessoa dá algo e a outra pessoa vai ter que pagar por esse algo, ou seja, existe um sacrifício patrimonial de ambas as partes. Aqui para nós, o nosso testamento é um negócio jurídico gratuito, tá? E benévolo, ou seja, é um sacrifício ali unilateral, totalmente diferente daquela ideia de negócios jurídicos onerosos, tá? Então, nós não podemos falar sobre hipótese alguma de uma ideia de contraprestação, de pagamento, remuneração para aquisição desses bens que são objetos, que são decorrentes desse documento que é o nosso testamento, tá? E um outro ponto que é muito interessante, e por isso que é não só importante falar que é gratuito, mas que é benévolo, né? Ou seja, dentro dessa ideia de um benefício, essa questão do testamento, vocês têm que ter uma ideia de uma interpretação acerca de como que ele vai funcionar na prática, propriamente dito, tá? Por que isso? Quando a gente tem um negócio jurídico benévolo, a gente vai aplicar uma regra específica da nossa parte geral do nosso Código Civil. Qual que é essa regra? É o artigo 114 do Código Civil. O que esse artigo 114 do Código Civil traz para nós, tá? Diferentemente do que vocês poderiam imaginar, o nosso testamento ele não vai comportar, não vai permitir o que a gente pode chamar de interpretação mais extensiva, uma interpretação mais larga, uma interpretação maior. O que eu quero dizer com isso, tá? Que, melhor do que eu dizendo, né, é um julgado que vem lá do Tribunal Mineiro. Ó, as cláusulas testamentárias não comportam interpretação extensiva, mas sim restritiva, observando-se com fidelidade a vontade do testador. Deixa eu só aumentar aqui. O fato de o testador consignar que a legítima seria partilhada em cotas iguais entre sua esposa e sua mãe não implica na vontade de conferir a esta última parte disponível do seu patrimônio. Então, o que está querendo dizer aqui? A gente nunca vai interpretar de forma extensiva o testamento, mas somente de forma restritiva. Você não pode imaginar que o testador queria algo a mais do que ele não dispôs. Na verdade, a gente vai diminuir, a gente vai interpretar, a gente vai olhar o testamento e vai diminuir esse testamento quando a gente estiver ali diante de algumas questões específicas do caso concreto, tá? Nesse julgado do Tribunal Mineiro, é exatamente essa ideia, né? Que o testador consignou ali que a legítima seria partilhada em cotas iguais entre sua esposa e sua mãe, na verdade, não iria implicar ali na vontade de conferir à sua mãe a parte disponível do seu patrimônio, ou seja, ele não pode interpretar de forma extensiva a vontade do testador, mas somente de forma restritiva, tá? Além disso, como eu falei para vocês no comecinho da nossa aula, naquela ideia de causa-mortes e mortes-causas, deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar, não tem. Naquela ideia de causa-mortes, melhor dizendo, mortes-causas, né? Nós temos que esse testamento ele não vai produzir efeitos, vamos dizer assim, né? Enquanto esse testador não falecer, tá? Então, não quero dizer que esse testamento não exista dentro da escada pontiana, né? Esse testamento ele existe, esse testamento ele possui uma validade, mas esse testamento ele não produz eficácia, tá? Enquanto esse testador não morrer. Então, dentro da escada pontiana, hoje a gente está em uma aula praticamente Ponte de Miranda, só que a gente tem a ideia dos três degraus, né? Ou seja, existência,
validade e eficácia. A ideia do testamento, ele só vai produzir efeitos posteriormente à morte desse testador ou dessa testadora. Mas isso não quer afastar o plano da existência, que vocês bem sabem que o nosso Código Civil ele não aplica o plano da existência, ele acaba abarcando, né, o plano da existência no plano da validade, mas nós temos sim que o plano da validade ele é perfeitamente válido, né, perfeitamente aparente dentro dessa ideia, tá? Então, o nosso testamento ele vai ser um negócio jurídico formal. Por quê? Porque vai ser algo formal, e aqui é um ponto muito interessante, e essa formalidade vai variar conforme ali as modalidades desse testamento, né? Mas ele é algo formal porque a nossa legislação vai dizer para nós todas as formalidades necessárias para a validade desse testamento, tá? Mas isso vai variar muito conforme a modalidade de cada testamento. Se o testamento é público, se o testamento é particular, cerrado, marítimo, ou enfim. Então, assim, isso vai variar conforme a modalidade do testamento. Conforme a modalidade, a gente vai precisar de alguns requisitos para se dar a validade dentre o máximo de efeitos, né? Se, por exemplo, o nosso testamento, né, ele se apresenta para nós com alguma ideia de não cumprimento de requisitos formais, nós aplicaremos ali a regra da nossa parte geral do Código Civil, tá? Então, se algo não é válido, porque ele não observa ali as formalidades, né, e entendam que é o nosso testamento, em conjunto, talvez com o casamento, sejam ambos, né, os atos que mais se apresentam com formalidades dentro do nosso Código Civil. Se a gente não observar as formalidades estipuladas no Código ou existir alguma falha, a nossa sanção será uma sanção dura, porque dentro do plano da validade, vocês bem sabem, na regra do artigo 166, inciso 4º, inciso 5º do Código Civil, nós teremos a nulidade do testamento, tá? Então, tem que se observar as formalidades conforme a modalidade do testamento. Se não se observar as formalidades, esse testamento será considerado nulo na regra da nossa parte geral do Código Civil. Tá? O nosso testamento, portanto, se apresenta para nós como algo extremamente formal. Tá? Um outro ponto que eu queria dizer para vocês é que o nosso testamento, eu escrevo aqui no slide, ele é um ato revogável. Isso é muito interessante. Tá? Isso, primeiro, é algo que decorre da lei. O nosso Código Civil diz para nós que esse testamento ele pode ser revogável. Está lá no nosso artigo 1858 do Código Civil, e esse testador ele pode revogar e pode modificar esse testamento a qualquer momento, tá? Então, o Pons Miranda ele vai trazer uma ideia desse aspas que eu coloco para vocês de revogabilidade essencial, ou seja, qualquer cláusula que prevê a irrevogabilidade será considerada nula e ela não terá efeitos jurídicos, tá? Mas, obviamente, que algumas questões são sim, vamos dizer, entre aspas, irrevogáveis. Por exemplo, uma regra estipulada no artigo 1610 do nosso Código Civil, que vai trazer para nós aquela ideia de reconhecimento de filhos, né? O reconhecimento de filhos feito no testamento é irrevogável, mesmo quando a gente estiver dentro de qualquer modalidade de testamento. Então, vamos imaginar o testamento que, em regra, é revogável, se se tem, vamos dizer assim, uma ideia de reconhecimento de filhos, essa ideia de reconhecimento de filhos é irrevogável, tá? Então, o restante você pode alterar, você pode modificar. Aliás, você não só pode modificar, como você deve modificar quando existe alguma venda de algum patrimônio, ou seja, dentro daquele exemplo que eu trouxe para vocês, tenho duas casas. Se eu vendo uma casa e testei sobre ambas, obrigatoriamente eu tenho que modificar o meu testamento para observar ali como vai ficar esse patrimônio aqui que eu não vendi, né? Então, é recomendável que se faça isso para que não se judicialize a matéria, para que não haja uma discussão gigantesca, porque com certeza esse ato de declaração de última vontade, obviamente que é um ato que tem que ser preservado, né? Tem que ser preservado. Então, muitas das vezes, quando se fala principalmente de legítima, o testador, seu cliente, seu futuro cliente, vocês vão verificar, ele fica indignado quando você fala que ele não pode testar sobre 100%.
Só que você fala para ele, você quer que eu teste? Posso até testar, só que aí você vai perder tudo à sua vontade. Então, faça conforme a própria legislação determina. Não adianta querer fazer algo contra a legem, porque se for contra a legem, ou será nulo ou será reduzido, conforme algumas modalidades que nós estudaremos conforme os nossos estudos, tá? Avançando aqui mais um pouco, como eu falei para vocês, antes um pouco da própria ideia do nosso Código Civil, o nosso testamento, ele é um ato, um negócio, melhor dizendo, vamos dizer, agora aí na ideia de ato, né, porque é uma manifestação, é um ato personalíssimo. Lembre-se da ideia de obrigações, lembre-se daquela ideia que a gente tratou aqui, daquela obrigação de dar e fazer, que eu revisitei com vocês há pouco, mas aqui o testamento é um ato personalíssimo por excelência. O que isso quer dizer para nós, né? A pessoa pode casar por procuração, mas ninguém vai poder testar conjuntamente em um mesmo instrumento ou por procuração, tá? Então, se mais de uma pessoa testar em um instrumento só, então vamos imaginar, eu e Antônio falam assim, ô Alisson, faz um testamento aqui, porque a gente está querendo dar uma economizada, não sei quanto está as custas aí, Alisson, mas eu acho que é algo em torno de R$700. Assim, então, Antônio, você paga 350, eu pago 350, a gente vai tudo no mesmo barco ali no testamento. Essa ideia desse testamento, que é um ato personalíssimo, mas existe um testamento ali conjuntivo, né? Esse testamento feito por mim, pelo Antônio, será considerado nulo, tá? Isso é regra também do artigo 1863 do nosso Código Civil. Então, nosso código, ele veda a ideia de testamento conjuntivo, tá? Então, virando aqui o nosso slide, a gente chega ali nas ideias, na ideia agora da principal exigência do nosso Código Civil, né? Que é uma regra geral, vamos dizer assim, que está no nosso artigo 1857. O que diz o nosso artigo 1857? Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois da sua morte, tá? Então, primeira questão que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que o nosso testamento, ele adere, vamos dizer assim, à categoria, né, à ideia de uma capacidade geral, naquela ideia da capacidade geral do nosso Código Civil para atos e para negócios jurídicos, que está lá no nosso artigo 3º e nosso artigo 4º do Código Civil, tá? Então, se a pessoa que testar não for capaz, por óbvio que esse testamento será nulo, e se a gente está aplicando a parte geral do nosso Código Civil de ato e de manifestação, por óbvio também a gente vai aplicar a teoria da nulidade, que também é parte geral do nosso Código Civil. Deixa eu avançar aqui mais um slide, porque aqui a gente tem um dispositivo interessante e a gente chega aqui em alguns debates que vocês vão se aprofundar lá no testamento das pessoas com deficiência. Salvo melhor juízo, o grupo 2 vai apresentar sobre isso. Então, eu quero prestar muita atenção para verificar como ficou isso diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque o nosso artigo 1860 do Código Civil fala para nós que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. A ideia dos incapazes já está dentro dessa regra do 1857 que eu falei para vocês, mas aqui nós temos a ideia das pessoas que não estiverem, não puderem ali manifestar o seu pleno discernimento. Então, nós estamos diante, portanto, daquela ideia de incapazes tratados tanto no nosso artigo 3º quanto no nosso artigo 4º do Código Civil, tá? Então, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, essas pessoas não podem testar, tá? Essas pessoas que, além de incapazes pela idade, na nossa incapacidade absoluta, que é a única regra agora, diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas as pessoas que não tiverem o pleno discernimento também não podem testar, tá? Antigamente, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, a gente tinha alguns casos tradicionais que a Maria Helena Diniz trazia para nós, pessoas com arteriosclerose, mal de Alzheimer, sonambulismo, embriaguez completa, surdos mudos,
essas pessoas não poderiam, entre aspas, dentro da nossa ideia clássica, né, vamos dizer assim, que agora já foi ultrapassada, não poderiam testar, então eles não tinham ali uma ideia de que hoje a gente necessita, e hoje o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou de forma veemente os artigos 3º os artigos 3º e o artigo 4º do nosso Código Civil. Tá? Então, dentro dessa ideia, nós temos... Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui se alguém tinha mandado alguma coisa no grupo. Então, dentro dessa ideia que a gente tem, hoje, diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como vocês bem sabem, a gente estudou bem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa Lei 13.146 de 2015, a única possibilidade que a gente tem do absolutamente capaz são para as pessoas os menores, né, de 16 anos, ou seja, aqueles menores impúberes. Em relação aos menores púberes, ou seja, aquela ideia de representação, aliás, de assistência e não representação, nós temos os maiores de 16 anos. E a lei admite que esses maiores de 16 anos façam testamentos. Tá? Então, a gente tem essa ideia, e o mais importante dessa ideia, que está lá no parágrafo único desse artigo 1860 que a gente está trabalhando, é que em nenhum momento o Código fala da necessidade de assistência para esse ato. Então, esse maior de 16 anos, ele pode se fazer o testamento sem a necessidade de assistência para o ato. Tá? Um outro ponto que eu quero trabalhar, então, essa ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu quero deixar para o seminário, para a gente dar alguns pitacos, mas para a gente ter só aqui, para a gente caminhar já para a finalização da nossa aula de hoje, a incapacidade posterior, ou seja, a incapacidade superveniente desse testador, ou seja, essa capacidade que gera, essa incapacidade, melhor dizendo, posterior à manifestação desse testamento, não vai invalidar o testamento. Isso é muito óbvio, tá? Ou seja, se eu hoje testo, não quer dizer que meu testamento será declarado inválido se eu tiver alguma questão que eu não posso mais manifestar a minha vontade, tá? Seja no plano da validade, quanto no plano da eficácia em caso de falecimento, no meu falecimento dentro desse exemplo, tá? Então, o testamento do incapaz também não se valida com a superveniência da incapacidade, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente finalizar. Opa! Uma polêmica à vista, né? Ou seja, obviamente que vai ter algo polêmico dentro do nosso estudo, e a polêmica dentro da aula de hoje está dentro do nosso artigo 1859 do Código Civil, que vai falar para nós que extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contando o prazo do seu registro. Tá? Então, obviamente, que vocês vão olhar para isso com uma ideia até mesmo de assustados, né? Porque, imagina, eu posso fazer o testamento hoje com a minha idade e morrer daqui, sei lá, 50 anos. E aí? Somente esses 5 anos, a partir do momento do registro, como que fica isso? Então, é muito polêmico esse artigo 1859 e eu preciso falar para vocês que aqui a gente está diante da ideia de impugnar a validade do testamento. Então, primeiro ponto, não pode parar em dúvidas, não pode ter dúvidas de que essa norma do 1859 do Código Civil se aplica aos casos, obviamente, de nulidade relativa, tá? Nulidade relativa ou anulabilidade do testamento. Nulidade absoluta, obviamente que esse artigo não irá se aplicar, tá? Então, na verdade, nós temos ali alguns preceitos de prazos para a nossa teoria da anulabilidade, nulidade relativa dentro do nosso Código Civil, artigo 177, artigo 178, mas aqui nós temos um prazo diferenciado, ou seja, um prazo decadencial de 5 anos para você falar sobre algo que é uma nulidade
relativa dentro desse testamento. Só que a questão é, vai se aplicar para a nulidade absoluta ou não, né? Ou seja, a nulidade clássica, não a nulabilidade que está diretamente ligada à nulidade relativa. Um autor que acaba puxando a teoria doutrinária, vamos dizer assim, é o professor Zeno Veloso, que eu já fiz referência a ele na aula de hoje, e ele vai responder de forma positiva essa questão, tá? Então, o que ele fala para nós? Como esse artigo 1859 não distingue se é a nulidade absoluta ou a nulidade relativa, não vai poder um intérprete distinguir algo que a própria lei não distinguiu, tá? Então, o prazo, por exemplo, de decadência, de caducidade, vai se aplicar esse prazo de 5 anos também para a nulidade absoluta, que gera nulidade, ou para a nulabilidade, que está vinculada à ideia de nulidade relativa. Ou seja, a invalidade seria um grande gênero que comportaria duas espécies, tá? Ou seja, a nossa nulidade absoluta e a nossa nulidade relativa. Mas, com devido respeito ao professor Zeno Veloso, não estou falando aqui para vocês concordarem com o meu pensamento, esse é o posicionamento que acaba encabeçando a doutrina, como eu falei para vocês. A gente, no meu ponto de vista, eu acabo entendendo que nos casos de nulidade absoluta, vai ser aplicado uma regra específica do artigo 169 do nosso Código Civil, que vai falar para nós que a nossa nulidade absoluta não vai convalescer pelo decurso do tempo, ou seja, nulidade absoluta é algum vício extremamente sério que não pode o tempo suprir essa nulidade, né? Então, como decorrência lógica, a nossa ação de nulidade do testamento não estaria sujeita a prazo prescricional ou a prazo decadencial. E aqui eu trouxe para vocês um julgado aqui do Paraná que vai trazer essa ideia para nós, ou seja, pela ação civil, ação de nulidade de ato jurídico, testamento forjado, falsidade da assinatura do testador e do tabelião, nulidade inextinguível pela prescrição, provas suficientes, fatos impeditivos e modificativos não demonstrados, apelo não acolhido, é absolutamente nulo e, por isso, imprescritível o testamento público no qual o testador não participou do ato, nem tampouco o tabelião que o teria lavrado, sendo forjado, segundo a prova dos autos, não produz qualquer efeito, pois a nulidade decorre de ofensa à pré-determinação legal e configura a sanção, melhor dizendo, sanção que, na ordem prática, priva o ato irregular de sua eficácia. E dentro dessa linha, junto comigo, tem o professor Flávio Tartucci, tem outros dois doutrinadores que eu tenho grande apreço, contemporâneos, o professor Nelson Rosenwald e o professor Cristiano Farias, de Chaves Farias, melhor dizendo, Cristiano Chaves Farias, que falam para nós que, por conta do elevado grau de comprometimento, o testamento nulo, como socorrer, né, só ocorrer com qualquer outra figura jurídica, invalida absolutamente, ou seja, não se submete a prazo decadencial, podendo sofrer ataque a qualquer tempo. Então, com isso, o prazo referido do multicitado dispositivo, em 1859, estaria a aludir tão só às hipóteses de anulabilidade diante da nulidade relativa, portanto. Então, a gente tem sim esses dois posicionamentos e aqui cabe a vocês a decidir qual posicionamento vocês irão abraçar, tá? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, ultrapassando 1 minutinho, e a partir da nossa aula que vem, a gente já vai trabalhar a ideia de testamento público, tá? Já nas modalidades de testamento. Deixa eu interromper.